de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Deus abençoe. Grande número de Irmandade que tem compartilhado os nossos vídeos nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, e tem me ajudado a fazer um trabalho gigantesco aqui nas redes sociais. Vem muitos passapanistas da CCB querer me questionar, mas com argumentos. Irmão, argumento que não tem como responder. Porque como é que você vai dialogar com umas pessoas que não tem nenhuma base de conhecimento bíblico? Diz que vem me acusar porque eu estou na perdição, que quem levanta contra a doutrina dos anciãos está na perdição. Essa farsa, né, irmão? Eles não têm nem noção do que é perdição. E eu não estou aqui, irmão, para perder tempo com gente baixa. Entendeu? O nosso canal aqui é um canal bíblico, voltado para a Escritura Sagrada. Então, quem quer me questionar, põe os textos bíblicos. E teve um que pôs o texto aí, de 1 Gálatas, falando que Paulo, ele fala que passaseis deste evangelho, não é para ir passando para outro. Se até um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Eles não entendem o contexto cultural da carta. O contexto cultural ali era porque os judeus que eram da circuncisão estavam dizendo que Paulo não era apóstolo, né? Porque não era dos 12. Ele não era apóstolo, então ele era apóstolo da parte dos homens. Então Paulo, em Gálatas, está refutando eles e está falando que ele não é da parte dos homens. Ele é de Jesus Cristo. Agora, o outro evangelho que estava sendo pregado ali era um evangelho misturado com a circuncisão, com os ritos judaicos, que era um evangelho falso. Entendeu? Não tem nada Paulo ali proibindo o ensino bíblico das Escrituras. Irmão, o nosso assunto de hoje vai ser o seguinte: proibir a Irmandade ter acesso no conhecimento bíblico é se insurgir contra a obra do Espírito Santo. É esse o nosso assunto que vamos nos abordar hoje. Porque é o assunto de ataque que está tendo contra aqueles que têm desejo de ter acesso à Escritura. Então, não é só no Brasil não, aqui em Corunha também está chegando denúncia para mim dos cultos de Corunha, Perídio, dizendo que é um verdadeiro adivinhação nos cultos. Irmão, adivinhação, da onde vem? Do diabo, revelação de Deus. Então, por que, irmão? Existem duas fontes. A fonte das trevas e as fontes da luz. A fonte da luz é que está alinhada à Escritura. A das trevas é que está alinhada ao diabo. Toda pregação que não tem um alinhamento com a Escritura é adivinhação. O irmão me mandou uns comentários de irmãos no Brasil falando que não precisa da Bíblia, precisa só do Espírito Santo. Como
como se o Espírito Santo fosse uma coisa e a Bíblia fosse outra coisa. Então, é muita gente, irmão, que está seguindo esse caminho. E esse caminho aí, irmão, não é o caminho de Deus, é o caminho do Espiritismo. É o caminho do Espiritismo. Se passando como revelação. Isso, irmão, a Bíblia é obra do Espírito Santo. Vejamos o que diz em Pedro, segundo Pedro, 2:21. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler aqui. Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 21. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que diz a Escritura Sagrada. Segundo Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao 21. Aqui, como é que diz assim? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, vejamos bem aqui o que diz o apóstolo Pedro, sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, que, sabendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então, irmão, os registros da Escritura Sagrada são obra do Espírito Santo. Quem levanta contra o conhecimento bíblico está levantando contra a obra do Espírito Santo. Vejamos, irmão, o que diz Oséias? Levar a pessoa não ter o conhecimento de Deus, o que acontece? Leia aí na sua Bíblia, Oséias capítulo 4, verso 6. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei
para que não seja sacerdote diante de vida. Fez-te que te esqueceste da lei do teu Deus e também me esquecerei dos seus filhos. Que é uma palavra para os sacerdotes que abandonaram o conhecimento de Deus. Né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a falta do conhecimento de Deus leva à destruição. Vejamos outro texto, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, e como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. O que a falta do conhecimento de Deus? Aonde a pessoa é jogado? Aonde não tem o conhecimento de Deus? Vejamos, Romanos 1:18. Só para os irmãos verem. Quem prega para o povo não estuda a Bíblia, o que acontece? Vejamos bem. Romanos 1:18. Abra aí a sua Bíblia, Romanos 1:18. Olha, como diz, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer e manifestou entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificavam com Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seu próprio conhecimento, obscurecendo o coração insensato. E mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem do homem corruptível. Por isso, Deus lhes entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu coração, para que derramem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, aqui fala porque eles abandonaram a Deus, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E aqui tem uma série de pecados que eles cometeram por rejeitar o conhecimento de Deus. Veja só a lista. Só a lista dos pecados que alcançaram os que abandonaram o conhecimento de Deus. Vejamos.
no 24. Por isso Deus lhes entregou tais homens a imundícia da concupiscência do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por causa disto, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. O outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se informaram sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo. Olha, entregue o gentil a um reprovável sentimento. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha aqui, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobedientes a pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprova os que procedem. Então, irmão, aqui nós temos uma lista de pecado, de depravação moral para os que abandonaram o conhecimento de Deus, caíram dentro desse abismo de imundícia, da imoralidade. Por quê, irmão? Porque abandonaram o conhecimento de Deus. E aqui, o apóstolo aqui, irmão, ele é enfático em falar, olha, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticares o que é inconveniente. Então, irmão, a Bíblia é uma obra do Espírito Santo. Quem rejeita o ensino bíblico está se insurgindo contra a obra do Espírito Santo. É aqui dentro que está toda a nossa formação. Agora, irmão, trocar essa revelação aqui, ó, genuína, pura, por adivinhação, irmão, por adivinhação. Os cultos, muitos cultos, estão girando em torno de adivinhação. Isso daí, irmão, é prática espírita. O espiritismo está tomando conta, irmão. Está tendo um domínio. Seguir o Espírito Santo sem a palavra de Deus não é o Espírito Santo, irmão. É o espírito do erro, das trevas. Agora, como que uma pessoa tem o Espírito Santo e não tem prazer em ter contato com a obra do Espírito Santo, que é as Escrituras Sagradas, irmão? Entendeu? Como que o Espírito Santo vai combater contra a obra que ele mesmo mandou registrar? Então, irmão, o assunto está negro dentro da CCB.